Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Pois então, né? Mais de 60 dias sem ouvir babada, sem ficar se estressando, só lidando com o professor blogueirinho, fala galerinha, esse tipo de coisa. Deve estar já dando no limite, né? Sei que alguns estão curtindo essa quarentena aí, jogando muito online. Os caras ainda me tem nas Steam da vida, então a gente vê. Mas eu acho que já deu, né? A vida precisa avançar, precisamos voltar. Não só questão de saudade, mas todo o nosso planejamento, toda aquela situação que envolve a vida de vocês e os projetos para um bom vestibular, né? Enfim, enquanto as regras do jogo não permitem, vamos continuar a nossa aulinha. Aula passada, ensinei vocês então, desde o fim da Idade Média, nós estamos vindo aí nesse segundo bimestre, falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna, falamos de Renascimento, falamos de Reforma Protestante e hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações, vamos falar sobre a era dos grandes descobrimentos, logo após a formação dos países como monarquias nacionais, que foi o tema do nosso último vídeo. Hoje nós vamos falar dos povos que moravam na América antes da chegada dos europeus e como tudo isso aconteceu. Beleza? Bora lá? Bom, ao longo de toda a Idade Média, você deve lembrar que a concepção de mundo do homem europeu impedia ele de sair de onde ele estava, fazia com que ele ficasse isolado, impelia ao isolamento e era reforçado por todo o pensamento religioso, né? Influenciado pela estabilidade dos valores cristãos e a instabilidade das invasões bárbaras durante ali a Alta Idade Média, os homens viviam reclusos nos interiores dos feudos. O desconhecido e o inusitado seriam palavras que iam causar mal-estar, né, para uma realidade que era sustentada pela harmonia das ordens da igreja, dos nobres e dos servos. Então era tudo muito estável, fechado, todo mundo dentro da sua bolha feudal. Só que tudo vai mudar, né? Como você aprendeu nas aulas anteriores, com a ascensão da burguesia, do mercantilismo e as navegações, muitos desses valores medievais vão ser revistos, abandonados. Muitas narrativas míticas que falavam de terras paradisíacas, Eldorado, cercadas de um exotismo, de uma fartura, vão se construir ao longo de muitos anos no pensamento, no ideário das sociedades europeias. Além disso, vários relatos míticos também vão fazer menção sobre monstros, bestas selvagens, habitantes dos mares e das terras que até então eram ou seriam desconhecidas pelos europeus. Esse misto, essa mistura de fascínio, de terror, que nós encontramos nas narrativas daquela época, nas representações, nas imagens, vai fazer com que o homem moderno ainda guardasse muito desses valores feudais dentro do seu imaginário. Com a vinda, o aparecimento, com o advento da descoberta da América, os colonizadores europeus, eles depararam-se com um mundo onde muitas daquelas situações que eles imaginavam não eram nada, em nada vão se traduzir, elas eram situações tolas, bobas, né? E elas vão se voltar, elas vão se focar nas civilizações que eles vão encontrar nestas terras. Nós chamamos de civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas. Pré-colombianas antes de Cristóvão Colombo, né? E pré-cabralinas antes de Pedro Álvares Cabral. Ao mesmo tempo, essa ideia de que essa preconcepção do outro ali acabou fazendo do nativo americano algo que fosse repudiado, levou ele a se tornar algo não civilizado, algo animalesco. Então, as mudanças de imaginário que se tinha de bestas, monstros e fadas e enfim, vão ser transformadas pela ideia de que se
de que existem povos a serem civilizados. Toda essa condição de estranhamento, admiração, repúdio, medo, vai deixar para trás toda uma rica, uma gigante gama de valores culturais desenvolvidas pelos povos até ali. No fim do século XV, 1400 e bolinha, período que marca a chegada dos espanhóis ao continente americano, o continente contava com 3 grandes civilizações pré-colombianas. Não eram as únicas, por favor, mas eram as maiores. E como eu disse, civilizações, ou seja, povos que moravam de maneira organizada, com sistemas de governo e etc., tudo aos moldes de como os demais povos do mundo já viveram. Eram os maias, os astecas e os incas. Muitas das cidades criadas por essas civilizações faziam inclusive frente a qualquer cidade da Europa. Muitas cidades dessas eram tão organizadas quanto os centros europeus, ok? Mesmo ali, claro, contando com um amplo leque de características e conhecimentos diferentes. O contato com os nativos, ou melhor, dos nativos com os europeus, vai marcar um dos maiores genocídios que nós conhecemos na história. Mesmo que diversos traços dessa cultura fossem perdidas com o processo de colonização, nós vemos no estudo dessas sociedades pré-colombianas um rico campo para reflexão sobre essa questão da relatividade cultural. Conhecendo um pouquinho mais desses povos, nós podemos pensar ou repensar o antigo valor que nos impõe a Europa como berço das mais complexas e avançadas civilizações da história. Vamos lá, vamos começar então falando dos 3, vamos começar falando pelos maias. Essa civilização maia, provavelmente foi a mais antiga das civilizações pré-colombianas, porém, ela perdeu para as outras em desenvolvimento se comparada aos incas e aos astecas. Os maias vão habitar nas florestas tropicais, atualmente localizadas nas regiões da Guatemala, Honduras e no México, sobretudo na península de Yucatán, na península mexicana. Os maias vão se organizar em cidades e estados, as quais tomavam decisões políticas e religiosas de maneiras até independentes, muito similar ao que nós vimos na Grécia. Como não era um império unificado, não tinham força suficiente para evitar as invasões dos povos vizinhos. Tá? As cidades eram governadas por um governo teocrático, um estado teocrático, ou seja, onde a religião e o governo se misturam. As guerras que aconteciam tinham o objetivo de capturar prisioneiros para serem sacrificados aos deuses. A religião era politeísta, acreditavam em vários deuses ligados à natureza, e esses deuses vão reger sobre o destino dos homens. Por causa disso, eram realizados sacrifícios de alimentos, de animais e de seres humanos para esses deuses. A sociedade se dividia então em 3 grupos principais. A área urbana era habitada apenas pelos componentes das classes mais altas, nobres da família real, sacerdotes, chefes militares. Pelos da segunda classe também eram ali habitantes de uma região de cidade, então eles eram moradores urbanos, que eram os dirigentes de cerimônias, cobradores de impostos, e na base da pirâmide formada então pelos camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, os quais não possuíam privilégios nenhum e eram obrigados a pagar impostos às demais classes, né? Eles possuíam avançadas técnicas de irrigação, de modo que a economia deles era totalmente baseada na agricultura, principalmente no cultivo do milho e do feijão. Elementos estes que não eram muito conhecidos pelos europeus, tá? Eles vão comercializar as suas mercadorias, produzidas com os vizinhos, os povos vizinhos, e para melhorar as condições de cultivo e favorecer a produção do excedente, o povo maia desenvolveu algumas técnicas agrícolas como irrigação dos pântanos e terraços. Eles cultivavam também o algodão, tomate, o cacau, a batata, algumas frutas, lembrando que muitas dessas o europeu ainda não conhecia. O cacau, por exemplo, né, de onde vem o chocolate, o europeu não conhecia.
Além disso, tinham criação de peru, criação de abelhas, né? Atividades como caça, pesca vão complementar as atividades realizadas para a sobrevivência do povo. Essas situações causavam alguns danos ao ambiente. Por exemplo, eles praticavam muitas queimadas, buscando limpar o terreno, deixando ele pronto para plantar. Essa prática vai destruir os componentes naturais do solo, fazendo com que o solo fique infértil. Após ali um curto período, por exemplo, 3 anos ali de uso do solo, num solo nessas condições, ele já está infértil. A consequência disso é que o agricultor era obrigado a deixar as suas terras e sair em busca de outro lugar, fazendo com que aquele solo ficasse sem utilidade. Vamos destacar também o artesanato, como a confecção de tecidos e a utilização das tintas em roupas, né? Também a arquitetura, né, com a construção de grandes palácios, templos e pirâmides. Eles trabalhavam também com cerâmica, uma quantidade muito variada de cerâmica, de uma qualidade muito boa, e uma arquitetura muito desenvolvida, uma excelente qualidade na produção arquitetônica. Os maias também foram autores de calendários complexos. Na verdade, autores de um calendário bem complexo, muito eficiente, que registrava exatamente os 365 dias do ano. Eles construíram o templo de Kukulcán, no México, que foi usado como observatório astronômico. Eles também mexiam com essa questão do templo. O templo tinha 4 lados, né, 4 faces, e essas 4 faces do templo estavam voltadas para os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e buscavam representar as estações do ano, fazer o estudo das estações do ano. Vamos se destacar também, já que eu citei a questão astronômica, além da astronomia, a matemática. Eles criaram casas decimais, criaram então um valor de 0, né? Com aritmética eles vão desenvolver, conseguir fazer cálculos, vão conseguir conhecer movimentos do Sol, da Lua, dos planetas, outros astros, enfim. Repara então que este foi um ponto muito avançado por parte dos maias. Existem várias línguas falando nos dialetos deles, existem vários dialetos que eram falados ali nas regiões. A língua maia, a língua assim que tinha maior destaque, ficava no Yucatán, e ela vai sofrer diversas alterações devido às invasões dos povos vizinhos, como os toltecas, por exemplo. Vai sofrer influência de outros povos, como a língua nahuatl, dos astecas. Então repara que a língua dos maias ela era diversificada por região e ainda sofria com interferências externas. Então pensa na complexidade de se morar dentro de uma região maia. Eles vão desenvolver a escrita, mas eles não vão ter a sua escrita decifrada até os dias atuais. Eles vão deixar várias inscrições, mas somente 3 livros vão alcançar os dias de hoje. São os livros Códice de Dresde, o Códice de Madrid e o Códice de Paris. Esses livros eles foram confeccionados em uma folha em forma de sanfona, feita de uma fibra vegetal coberta com uma camada de cal. Vão se desenvolver também aí alguns padrões de escrita, como por exemplo a escrita hieroglífica, mas ainda assim hoje não há tradução para essas escritas maias e, portanto, o entendimento sobre essas escritas ainda não há. Existem também vários monumentos, né, templos, etc., que vão ser construídos pelos maias. Alguns estão até em ruínas, mas ainda assim atraem a atenção das pessoas, dos visitantes. Então o turismo histórico é muito forte na região do México por conta disso. Beleza? Vamos sair daqui, vamos ir para os astecas? Beleza, então vamos começar falando dos astecas, ou melhor, continuar falando dos povos pré-colombianos, desta vez indo para os astecas. Bom, dos 3 principais povos que eu falei, os astecas, maias e incas, os astecas foram os mais poderosos e desenvolvidos de todos. Inicialmente eles eram índios que migravam para o Vale do México, por uma ilha do lago
Texcoco, né? Eles são originários de uma região que veio dos Estados Unidos, onde eles viviam como nômades. Eles foram os últimos a chegar no Planalto Mexicano, se fixaram ali no local, vão se misturar com outros povos, como os toltecas, e ali eles vão constituir o famoso Império Azteca. O centro do império era a cidade de Tenochtitlán. Hoje a cidade ela não só existe, como ela é hoje uma das cidades mais importantes da América. É a chamada Cidade do México. Cada cidade-estado, né, azteca possuía seu próprio rei, mas na época da ocupação espanhola, quando os espanhóis chegaram, os nativos dali já obedeciam apenas a um imperador, a Montezuma. Era um imperador azteca que já havia unificado esta população. Isso mostra como eles eram organizados. A partir da capital, Tenochtitlán, eles controlavam todo o império. Eles foram guerreiros, com uma organização militar muito desenvolvida. Falavam quase todos eles numa língua unificada, língua chamada Nahuatl. Eles tinham cabelos curtos, isso favorecia na questão de higiene, a questão sanitária. Eram fortes, tinham uma pele escura. E lá, Tenochtitlán, era o coração político e espiritual do império. O seu governo era monárquico, o conselho do imperador elegia o seu sucessor, o qual deveria pertencer aos membros da linhagem do governante, chamada Casa Real. O poder do imperador era hereditário, vindo de origem divina, então o imperador era visto como algo enviado pelos deuses, mas ele governava com auxílio do grande conselho, ou seja, de outros líderes, sobretudo os sacerdotes ali que o apoiavam e o ajudavam na questão de governo. Ele tinha como obrigação proteger o povo e homenagear os deuses. Essa era a função básica dele. O povo tinha pouca liberdade de ação devido ao poder do imperador, tá? Então havia ali uma certa limitação na liberdade do povo. A sociedade, de modo geral, no sentido geral em si, não focada nas decisões políticas, ela era de certa forma livre, né? Se tinha oportunidade até mesmo de se mover socialmente, sair de uma classe mais baixa e ir para uma classe intermediária, ou até mesmo alta. Membros das baixas camadas poderiam, portanto, chegar a ser militares, por exemplo, que era, né, uma classe alta. Então, apesar do povo ter pouca participação política, na questão social havia sim uma boa liberdade. Caso eles, óbvio, conseguissem se dedicar, né, chegar até ali a uma ascensão social maior, eles poderiam ser inclusive sacerdotes, que eram, né, das classes mais tops que existiam. Eles se dividiam também através de um sistema de pirâmide. O povo era dividido em classes sociais em forma piramidal. Então você tem nobres, soldados, comerciantes e trabalhadores, né? Esses trabalhadores que vão praticar comércio com outros povos, etc. E lá embaixo da pirâmide você tinha os escravos e servos que viviam no meio das famílias das casas grandes, no topo da nobreza, etc. Então quem tinha escravo era quem estava no topo da pirâmide, tá? Bom, em relação à arquitetura, né, eles construíram grandes templos, várias pirâmides cheias de escadas, ruas pavimentadas, grandes arcos de pedra. Na agricultura eles vão cultivar mandioca, cacau, algodão, fumo, enfim, várias outras coisas. Eles tinham também um sistema de irrigação muito avançado, tinham aquedutos que levavam a água de um lugar para outro, canais por onde eles conseguiam transitar com os barcos, transportando os produtos. Dentro do campo do conhecimento, os astecas não conheciam a roda, acredite se quiser, né? Apesar de ter todo esse desenvolvimento, eles não conheciam a roda, os outros povos pré-colombianos já conheciam, mas eles vão desenvolver uma escrita mais complicada, juntamente com um calendário complicado, bem aperfeiçoado, por sinal. Eles vão utilizar um ano solar de 365 dias também, eles vão ter conhecimento de astronomia e que até hoje dão uma assustada nos cientistas modernos, tá? Eles vão ter escolas militares, vão ter escolas religiosas, eles vão ter escolas profissionais para várias classes sociais, para ensinar as pessoas a uma função.
Na área religiosa, assim como os incas e os maias, os astecas também eram politeístas, faziam culto a vários deuses, faziam também sacrifícios. A religião dos bárbaros, né, mesclou-se com a religião que cultuava os deuses agrícolas no México. Então, acontecia um ritual de sacrifício, né? O mais bravo dos prisioneiros de guerra, ele era sacrificado a cada ano. No dia de sua morte, ele tocava flauta no cortejo. Então, olha que louco. O cara mais forte, que mais se destacava no exército, era sacrificado. E ele tocava música durante o seu próprio cortejo. Os sacerdotes e 4 belas moças vão acompanhar ele nesse trajeto até o seu sacrifício, a sua morte. Além da agricultura, artesanato, arquitetura, etc., os astecas também se destacaram pelos livros que eles deixaram. Alguns deles se encontram, inclusive, em grandes bibliotecas, se encontravam, né, naquela época, em grandes bibliotecas nos colégios dos nobres. No ano de 1519, Hernán Cortés partiu da ilha de Cuba com o objetivo de saquear, de roubar a civilização asteca. Hernán Cortés dominou os astecas ainda em 1519, fazendo-se passar pelo deus branco que era esperado por aquele povo. Tá? E agora, por último, vamos falar do último povo pré-colombiano, que eram os incas. Ok? Os incas viveram aproximadamente ali de 3.000 a.C. até 1.500 depois de Cristo, na região do Peru, do Chile, da Bolívia e do Equador. Portanto, é o primeiro povo, a primeira grande civilização que nós deixamos ali a Mesoamérica ou América Central e vamos chegar aqui para a América do Sul. Eles moravam mais especificamente na Cordilheira dos Andes. Os atuais povos indígenas do Peru são descendentes dos incas. Esse povo vai se tornar então conhecido em todo o mundo pela sua cultura, pela tradição, pelos objetivos de riqueza. Então eles construíram muitos objetos de ouro, eles vão utilizar pedras nas obras que eles construíam, que eles faziam, então estradas nas montanhas, canais de irrigação, etc. Os incas também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, acreditavam no deus trovão, da lua, do mar, do sol. Eles sacrificavam animais e humanos em honra a estes deuses, sobretudo meninas virgens, adolescentes, etc. A capital do Império Inca se chamava Cusco e lá havia então o maior templo de culto ao deus Sol, o principal deus da religião Inca. A sociedade ela era dividida em 3 grupos que se organizava de maneira hierárquica, também em formato piramidal, também formando uma pirâmide. Na base ficavam os chamados Yanaconas, que eram escravos selecionados ali para proteger os seus senhores. Na parte do meio da pirâmide ficavam os nobres, que eram membros da família do Inca, ou descendente dos chefes de clãs, o Inca inicial, né, o primeiro Inca. E também os sacerdotes chamados de o grande Inca em si. Esses sacerdotes eles vão ficar no topo da pirâmide e lá eles vão realizar o culto ao deus Sol. Eles eram responsáveis pelos cultos religiosos e também pela educação dos jovens. Os homens vão se casar aos 20 anos e as mulheres aos 16. Eles mesmos iriam escolher com quem eles iriam casar e ao realizarem a cerimônia eles recebiam terras para morar. Aos 10 anos, 10 anos de idade, as mulheres passavam então por uma seleção. As mais inteligentes e bonitas, sendo da etnia dos incas, eram escolhidas e mandadas para a capital Cusco. Lá, elas eram educadas por mulheres mais velhas. Algumas se tornavam esposas do imperador ou de quem o imperador, indicasse. Outras permaneciam virgens para participar do culto solar. Algumas delas poderiam ser sacrificadas, como eu falei agora há pouco. Estas mulheres de culto que pregavam ali, que faziam culto ao deus Sol, elas trabalhavam na produção de tecidos, né? Fiar, tecer e etc. O restante do povo era responsável pela produção dos alimentos através da agricultura. A produção dividia-se em 3 partes. Uma destinada então ao culto do deus Sol, uma ao Inca, ou seja, aquela parte
sacerdotal e outra à comunidade. A sobra, o excedente da produção era armazenada em celeiros para os períodos de fome ou para festas. Eles contavam também com uma forma muito legal, muito eficiente de irrigação. No comércio, não era utilizada nenhum tipo de moeda, mas sim nas feiras. Era costume trocar alimentos por outros alimentos, ou seja, praticar o escambo, ou receber alimentos em troca de alguns serviços prestados. Então, na maioria das vezes, o povo produzia todo o necessário para a sua sobrevivência, dispensando, de modo geral, a prática do comércio. Apesar disso, os incas vão se desenvolver fortemente na área matemática. Um sistema numérico e um equipamento para auxiliar a contagem era feito. Então eram 3 cordas que indicavam a dezena, a centena e a milhar. Elas eram chamadas de quipus. Apenas alguns funcionários do governo inca vai manusear esses quipus, tá? A educação, já que falamos dela agora há pouco, a educação dos homens também era dada nas escolas de Cusco, mas não era como a das mulheres, era um sistema bem mais severo. Não só com aulas sobre religião, história e etc., mas também eles aprendiam a lutar e a fabricar armas, além de praticarem violentos exercícios que por vezes até levavam os caras à morte. Os homens que passavam por essa educação tinham a sua orelha perfurada ao terminar, para indicar que eles faziam parte de uma elite formada por funcionários que eram chefes valorosos para o império, como se fosse uma espécie de alargador. Bom, falando, já que nós tocamos no assunto de cultura, quanto à sua cultura, eles praticavam diversas danças, rituais, cada um com um significado e uma ocasião diferente, cada qual adequada a uma situação, a um momento, né, de acordo com o costume ou a crença ali ou da região ou do período. O chamado Vale Sagrado dos Incas, a região que se localiza então nas cidades de Pisaque e Machu Picchu, no Peru, elas vão se prolongar por mais de 100 quilômetros. Lá você vai encontrar então uma altitude de 2.800 metros acima do nível do mar, uma temperatura média no ano de 18 graus, então é frio, e é chamado assim por ser localizado próximo à capital, Cusco. E formar essa região ela é formada por algumas correntezas do rio da região ali, o rio chamado Ilcanuta, ok? Ali eles produziam então toda a área que envolvia a administração. A sua produção não era algo físico, mas sim de serviço. Ali você tinha então um centro administrativo da região. E a região também apoiava na questão ali da fauna e da flora. Então uma região muito rica, tem vários riachos, cachoeiras, bosques. Então ali era um local muito peculiar para os incas. Os incas eles vão realizar uma peregrinação todos os anos ou em alguns momentos da sua vida até lá, porque eles acreditavam que a fauna, a flora e os rios, sobretudo o rio Ilcanuta, que eu falei agora há pouco, era sagrado. Então esse rio seria um espelho da Via Láctea, né? E ali você teria então o céu, e aquele rio seria um rio sagrado do céu aqui na Terra. Então repara como eles misturavam a questão administrativa com a questão religiosa, com a questão da formação dos homens e com a participação e envolvimento deles na sociedade. Bom, ainda falando dos incas, a arquitetura do povo inca era notável, né? Além deles terem grandes dificuldades, né? Enormes desníveis, eles moravam na Cordilheira dos Andes. Ali é uma região de muito terremoto e esse povo foi tão brilhante que as suas construções sobreviveram até hoje, né? Vários quilômetros de estradas entre as montanhas, sistemas de irrigação, pontes, outras construções sobrevivem até hoje. A arte também vai se destacar, como nós já falamos, através do quê? Dos objetos de ouro, dos calçados, dos tecidos, das pinturas. Bom, embora eles tenham sido bastante desenvolvidos, eles não criaram nenhum sistema de escrita, por incrível que pareça. Beleza?
Vamos finalizar o assunto de hoje falando dos povos que moravam na área portuguesa das grandes navegações, na área que hoje forma o Brasil. São os povos chamados de povos pré-cabralinos, beleza? Bom, vamos lá? Antes dos portugueses alcançarem as terras brasileiras, o nosso território era ocupado por uma infinidade de povos que rompiam as compreensões de mundo que o homem europeu tinha. De forma equivocada, ao chegarem aqui, os portugueses acreditavam que os índios formavam uma cultura comum, era tudo igual, portadora de pequenas variações de comportamento e costume. Ainda hoje, essa primeira constatação dos nossos colonizadores está bem longe das atuais 218 etnias e 218 línguas e dialetos que existiam na região. Segundo alguns estudos, as migrações pioneiras para o continente americano, elas terminaram há cerca de mais ou menos 5.000 anos. Então, nesse momento, nós temos o desenvolvimento de diferentes grupos humanos aqui na América, sobretudo na América do Sul. Da atividade coletora, da agricultura, à formação de sociedades complexas dotadas de alguns centros urbanos. Nós estamos falando, então, de uma variedade gigante de povos diferentes que aqui moravam. Bom, entre os coletores, lembrando que coletor é aquele que vai à selva para viver dela e coletar dela, nós temos os sambaquis, que aparecem em diferentes pontos do litoral brasileiro, principalmente em Santa Catarina, aqui no Paraná e em São Paulo. Sambaqui, para quem não lembra, é o nome utilizado para nomear os grandes depósitos de detritos, de restos ósseos e orgânicos que se formavam nas proximidades das regiões ocupadas por grupos humanos coletores. Entre os nativos brasileiros, os índios Pataxó e Nambicara são os que frequentemente adotavam esse tipo de vida. Já na porção norte do território brasileiro, os povos ceramistas se destacaram pelo desenvolvimento de uma rica cultura material, marcada pela presença de vasos e urnas funerárias, bacias, outros utensílios de modo geral. Eles habitaram, por exemplo, a ilha de Marajó entre os anos 500 e 1300 depois de Cristo. Os povos marajoaras, eles foram um dos mais proeminentes representantes do trabalho com a cerâmica, né? Antes que os colonizadores europeus surgissem no continente, antes que eles chegassem aqui, essa civilização já havia desaparecido completamente. Bom, de um modo geral, na totalidade do território brasileiro, a família linguística Tupi-Guarani foi a que se encontrava em maior número. Presentes em variadas áreas, variadas porções do nosso subcontinente, o sul-americano, os tupis eram conhecidos pelo desenvolvimento de algumas aldeias, compostas por uma população que variava de 500 a 800 habitantes. Além disso, eles praticavam a agricultura com a plantação de batata doce, milho, pacova, abacaxi, mandioca, enfim, ou pacová, né, como alguns falam, enfim, entre outras culturas. Bom, de fato, entre os tupis nós englobamos uma infinidade de povos que podem ser distinguidos por costumes bastante específicos. Paralelamente, também nós devemos citar os grupos humanos que se inseriram nos grupos linguísticos Aruaque, no grupo linguístico G e no grupo linguístico Chavante. Então, eram povos que ainda falavam essas línguas, a língua do Aruaque, a G e a Chavante. Sem dúvida, nós percebemos que a diversidade cultural é uma realidade que antecede a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral. E aí, com a chegada de Cabral, a colonização e os imigrantes europeus, nós temos essa mistura, essa miscelânea que é a população brasileira. Beleza? Meus queridos, fica aqui então aquele pedido básico, né? Realizem as tarefinhas, não esqueçam de fazer fotos, né, adequadas. Tem uns camaradas aí que fazem aquelas fotos inclinadas com luz, a gente não consegue ler a resposta. Então façam fotos bacanas das suas atividades, envia pra gente no PDA. Fica ligado nas aulas, participe delas. Qualquer dúvida, poste no nosso PDA, beleza? E até a próxima.